Bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje é o nosso 25º episódio, então fiquem ligados. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental também. E para quem não me conhece, sou a Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, atuo na área de cardiologia, foco em lipedema e emagrecimento. Mais de 60 mil vidas já transformadas. E hoje vamos falar, olha o tema, hein? A saúde mental da mulher moderna, entre o peso da rotina e o direito de descansar. Legal esse tema, né? E mais legal ainda e competente, eu chamei, é a nossa convidada, Dandara. Vocês conhecem a Dandara? Pera aí que eu vou falar quem que é a Dandara. Dandara Castro, ela é filha amada de Deus, esposa apaixonada de quem? Da Eric, que também é meu contador, tá, gente? Mamãe da Maria Elisa, de 9 aninhos, e do Daniel, de 5 anos. É psicanalista clínica e CEO do Instituto Avive Spa, onde o cuidar das pessoas e o acompanhar de mulheres é um processo de cura, identidade e propósito. Então nós vamos falar muito hoje sobre saúde mental em mulheres, principalmente esse foco, né, Dandara? Sim. Dandara, eu queria te agradecer primeiramente por você ter conseguido, né, um espaço aí no lugar de mãe, de esposa, de empreendedora, no seu dia a dia aí, principalmente hoje, para poder estar aqui batendo um papo leve, mas também muito edificante, principalmente sobre saúde mental. Obrigada. Ai, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. E Dandara, vamos começar falando quem é você por trás da profissional. Mãe, esposa, empreendedora, mulher de Deus e ainda cuidar de outras mulheres. Falei, a Dandara não é de falar, viu, gente? Mas pode se soltar, tranquila. Aqui tem um tanto de mulher que tá doidinha para ser transformada e que Deus possa te usar, porque eu tenho certeza disso. Agora fala. Amém. Estou muito alegre, né? Muito feliz mesmo com esse convite, né? Esses dias eu estava ouvindo e eu falei assim, nossa, que legal, né? Que é tudo o que eu tenho de propósito mesmo. E se você me pergunta, né, quem é a Dandara por trás, né? Eu sou uma mulher normal, uma mulher real. Eu sempre falo lá nos meus atendimentos, né, doutora Bianca, que antes de ser, né, uma profissional, eu sou ali dentro de casa, né, e tento ser uma boa mãe, uma boa esposa, né, uma boa patroa. Então a Dandara real é aquela ali que tá sem filtros, né? E eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo. São as máscaras, né? Despir delas, né? Isso. E eu estou nessa missão, né? De ajudar pessoas. Que eu já me vi, né? Como você disse aí, em vários lugares, em várias estações. E que eu estava meio perdida. Você nasceu aqui? Como que é? Me conta a Dandara, a família daqui de Ceres. Como que foi? Eu sou nascida aqui em Ceres, já morei em Goiânia quando eu era solteira, casei, fui embora para Brasília, fiquei lá, retornei, depois fui para Crixás, fiquei um tempo em Crixás e retornei para Ceres. E a gente já deve ter uns 9 anos que a gente retornou, foi quando eu ganhei a minha filha, né? Aliás, quando ela tinha 1 aninho. Aí vocês vieram. Nós voltamos. A Dandara já atende, já faz um tempo, né? Atendia na clínica do Gabriel, né? Eu lembro quando eu subi ali, eu via você. E aí agora você tem o seu próprio, né, empreendimento, que nós vamos falar também sobre ele. Mas antes disso, me conta como que nasceu sua paixão para cuidar da mente, né? Da saúde mental, da alma das pessoas, de onde saiu essa vontade? E foi justamente neste lugar, quando eu fui para
retornei, né? Fui para Crixás, aliás. Eu estava ali, doutora, com 15 dias que eu tinha ganhado neném, sem um apoio, né? Só o meu esposo. Então, mãe de primeira viagem. Eu lembro que eu, né, fui para lá, eu nem sabia a minha casa. Então, meu esposo escolheu para a gente alugar e a gente ficou ali. E passou um tempo e eu me vi ali com esse adoecimento mental, né? E depois eu fui entender que era uma depressão pós-parto. Mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha choro, né? Porque todo mundo acha que depressão, né? Pós-parto vem um choro. Eu só comia demais, não tinha coragem de olhar no espelho. Eu me perdi ali. E foi nesse tempo, né? Eu já tinha formação de administração de empresas, mas eu não exercia. E quando eu retornei com 11 meses aqui em uma consulta médica, eu fui diagnosticada, né? A médica falou, olha, Dandara, aparentemente, eu nunca esqueço, aparentemente você está bem, mas eu vou te passar um antidepressivo. Você quase pensou, sua mãe tá doida? E aí eu pensei, eu não dormia à noite, né? Como que eu vou tomar um remédio? E depois eu fui entendendo, né? E sempre me acompanhou, eu sempre tive essa afinidade com as pessoas em ouvir. E, né, quando eu voltei para as séries, foi confirmação mesmo de Deus. Algumas pessoas andaram, por que você não faz psicanálise? E eu falei assim, eu vou entrar, não contei para ninguém. Fiz ali, né, o curso e falei assim, não vou falar para ninguém. Vai ser para mim. Uhum. Mas eu fui me apaixonando. Hoje eu estava ali conversando, né? Eu estava arrumando meu cabelo e falei assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Apaixonada. E eu pensei, vou atender só online mesmo, né? Para dar certo ali com as crianças, né? Na verdade, eu só tinha né, a Maria Elisa, mas né, eu recebi o convite do Gabriel para atender lá na clínica dele. E Deus foi abrindo as portas. E depois, né, eu fiz a especialização, que eu acho que eu não comentei, em nutrição e saúde mental. Terminei agora recentemente. Já estou fazendo outra em ciência da família. Eu já fiz também sexologia, transtornos também. E cada dia mais eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho, né, assim, uma rotina em que sempre tem, né, mulheres, principalmente, envolvidas. Eu tenho um grupo, né? Já tem 2 anos que eu tenho um grupo de discipulado. Começou com 2 mulheres e... Eu vejo. Né? Foi para, acho que 20, aí depois a gente teve que dividir, porque eu não estava suportando aquela quantidade, né? Não estava fazendo sentido. Mas é nesse propósito que eu sigo. Que bênção. Esse discipulado é da igreja? É da igreja, isso. E eu até, porque eu também faço parte do meu discipulado da igreja, é por isso que eu estou perguntando, né? Isso. Ela da igreja de vocês. Eu queria até aproveitar a oportunidade que já tem um tempo que tem ardido no meu coração de fazer algo que não seja essa mesa, né? Mas que não seja para... que seja mesmo uma terapia em grupo, né? Só que vai ser só 4 mulheres, né? Esse é um novo projeto para esse 2026 que eu tenho aí colocado, né? E Deus me falou novamente, vai lá, né? É algo que é mais leve, mais tranquilo. Em grupo? Em grupo. São só 4 mulheres à mesa comigo, lá dentro mesmo do meu consultório, né? E não é algo que está ali alinhado à igreja, né? Mas é com o mesmo propósito. Lógico. Porque Deus no centro sempre. Isso. Uhum. E aí eu estou com esse projeto. E aí esse projeto seria, por exemplo, 4 amigas que tem, ou seria pessoas diferentes? Você ainda não sabe o formato? Não, né? Às vezes algumas ela vai querer, né? Por exemplo, a Bianca vai comigo, a outra não, eu não, né? E ali a gente tem como trabalhar algo, né? Em grupo, tem umas respostas muito boas e eu creio que vai ser mais uma bênção. Já é uma bênção. Adoro projeto, gente. Adoro projeto. Né, Ludmila?
Adoro o projeto. Já deu certo, em nome de Jesus. Amém. E, Dandara, outra coisa, muita gente fica confuso, né? Quando fala psicanálise, psicologia, psicoterapia. Explica pra gente, assim, a diferença, pra que geralmente hoje você trabalha mais. Explica aí pra gente. A psicanálise, ela aborda o inconsciente. Aquilo que eu faço, que eu, né, tô ali, mas eu não entendo por quê. Eu falo que o analista, né, que na verdade seria esse nome, o analista, que é a minha função, ele vai lá no iceberg mesmo, lá na profundidade, entende? A psicologia, ela abrange, né, ele também pode usar essa ferramenta da psicanálise, mas ele vai no de hoje, de comportamento, no cotidiano. Eu já fiz, né, terapia até aqui em Séries, com psicólogas, né? Hoje minha filha faz, são abordagens diferentes. E no caso, a psicanálise seria mesmo, quando a gente fala psicanálise, eu vou lá, você vai conversar comigo, e aí? Isso. Eu sou dessa, gente. Aí eu vou lá, você vai fazer umas perguntas. Na verdade, né, eu falo que é o mentor ali. Freud que trouxe, né, a psicanálise, ele entendeu isso, ele era um médico, e ele entendeu que pela fala, a cura. Então, através da fala, a gente consegue analisar ali os seus comportamentos, as suas dores, os seus traumas. Aí você vai deixando eu falar. Isso. Né? E, às vezes isso é ferramenta, técnica, né? Dentro da psicanálise. Isso. Mas tem pessoas que é mais falante, tem pessoas que não são. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo. Eu atendi também uma paciente que ela mora lá acho que em São Paulo, se eu não me engano, eu não lembro mais. Ela trouxe, né, Dandara, eu não consigo casar, eu tô ali, tô desesperada, não me veio com essas palavras, já tô passando da idade. E a gente foi trabalhar, né, ali, como que foi a sua história, né, como que foi a sua infância. E aí, o que ela trouxe? Ela casou. Ela trouxe ali uma dor paterna. Então, ela tinha uma associação com o pai. Então, a gente vai usar ferramentas ali, né? Eu não sei, ela por questões financeiras, ela parou o atendimento, mas ela trouxe um texto lindo ali, que ela desenvolveu em outras áreas, né? Teve uma revolução muito boa. Eu falo assim, que não é a gente, né? Não é. Mas, igual, tem um paciente recente, ele chegou com... estava tomando 3 clonazepam por dia. Então, você é médica, você sabe, né? Eu acho que estava em excesso mesmo. Clonazepam é o Rivotril, gente. Trouxe a família, né? Trouxe para mim, para eu fazer o atendimento. E um senhor muito calado. E em 2 sessões, ele já falou assim, Dandara, eu não tô tomando remédio mais, tá? Eu falei assim, não, mas você, né, pode continuar, né? Você não pode ir além. Não, tô bem. E aí me ligaram ali, falaram com as secretárias, olha, fulano, queria te agradecer. Olha, a gente vai ofertar mais um pacote para ele. Ele teve uma evolução, ele não trabalhava mais. Que bênção. Ele, assim, o senhor, 45 anos, na verdade, né, novo. Eu falei, gente, senhor, é o respeito. Não estava trabalhando mais, não tinha mais entrar em um supermercado para ele, uma depressão profunda. Então a gente foi trabalhando ali, né? Tem sessão que ele mais fala, tem sessão que não. E eu falo assim, nossa. É Deus que usa mesmo, né, gente? Sim. Dandara, quais são os casos de psicanálise é indicado ou não é indicado, quando você não recomenda? Psicanálise é para todos, né? Eu faço atendimento a partir de 18 anos. Já recebi uma senhorinha de 80 anos que falou para mim, por que eu não te descobri antes? E eu acho que não seria indicado, acho que nem essa, né, questão, mas é quando não tem mesmo, não suporta mesmo a sua própria fala. Então é um paciente
e provavelmente ele não vai vir no consultório, né? O paciente que já tem outras indicações de internação, então ele não vai sustentar a própria fala, então... Entendi. E, Dandara, para mulheres que carregam tanta culpa, autocobrança, exaustão emocional, o que você acha que tem piorado, né, essa sobrecarga que em tantas mulheres hoje, né, por que de tudo isso? Você tem percebido alguma coisa no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus grupos de amigas, na igreja, mesmo na igreja, né, porque todo mundo fala, né, não, mas todo mundo hoje em dia tem não tá tão bem assim, né? E principalmente no consultório. Por que assim que você tem visto, que você acha o porquê dessa tanta autocobrança, dessa culpa? De onde você acha que vem? Eu acho que a pior inimiga da nossa geração, principalmente mulheres, é a comparação. Ela tem roubado aquilo que nós deveríamos estar fazendo com leveza. Eu falo que a gente vive estações, doutora, né? E estações que às vezes a gente não queria estar, mas são necessárias, né? Entendi. E estações que você vai crescer, vai amadurecer, e a comparação ela tem roubado, né? Isso. Hoje, né, eu já fui para academia, acordei antes das 6, já fiz bolo, já deixei as crianças lá tranquilas, estão de férias, já trabalhei, já fui no salão, já me maquiei. Já tô te adiando, porque eu não dei conta de fazer isso não. Entende? É justamente sobre isso, né? É sobre isso. Então eu vou olhar ali, principalmente, né, no meu Instagram ou numa fala, e vou falar, mas eu não estou vivendo isso, mas eu não tenho dinheiro para isso, e a gente começa a justificar, né? E tudo que a gente passa é para amadurecer, para nos dar autoridade, né? E eu, como eu disse, eu tive depressão pós-parto, e isso me dá autoridade hoje, né? Me dá autoridade no atendimento, me dá autoridade em todas as áreas. É justamente quando você sente a dor do outro. Isso. É muito sobre isso que eu falo também. Como eu fui obesa, tenho lipedema, né? Fui mãe depois dos 40. Então, hoje eu tenho autoridade para poder falar, não só como ter passado por essas situações, mas também porque a gente se aprofunda mais, a gente quer aprender mais. Porque a gente quer se curar, né? Então, se a gente se cura, é muito mais fácil a gente depois ajudar a curar as outras pessoas. Porque são dores que quem não passou é mais difícil compreender. Isso. Né? É igual eu brinco muito com... eu acho que foi até essa semana, eu postei uma bota, né? Ela não servia. Mas para muitos, né? Postando a bota para aparecer a bota. Não, gente, o mínimo era a bota. Era simplesmente, igual eu falei, não servia. E para quem tem lipedema, a bota fechar, pra gente é uma... Nossa! Né? Então, assim, são pequenas dores que só quem passa sabe. Isso. Né? E que pequenas, para quem nunca passou, né? Isso não é sobre botas. Não é sobre botas, justamente. É bem isso. E também as pessoas hoje, num grau que nós não temos mais, igual você falou, né? Acordou cedo, fez tudo isso, a gente não aplaude mais o sucesso das outras pessoas. Isso. É muito mais fácil. Mas o marido dela tem dinheiro para ela ter essa vida. Então ela dá conta de fazer isso, isso, isso. Mas ela não sei o quê. A gente fica justificando, né, o sucesso da outra pessoa. Ao invés de, igual você falou, de parar, respirar e pensar em qual estação que você está e o que você pode fazer dentro daquela estação para melhorar, né? Eu fiquei 7 anos dentro de casa e eu não queria ficar lá. Foi, né, algo ali que aconteceu para eu ficar. Eu fui para uma cidade que não tinha muito emprego e eu não queria deixar ali minha filha, né, com uma pessoa que eu não conhecia. E eu lembro que eu passando a roupinha dela, uma vez eu me perguntei, falei, Deus,
eu tenho estudo, minha mãe priorizou os estudos para nós, eu tô dentro de casa, cuidando de casa. E eu lembro que foi um sussurro ali do Espírito Santo, falou assim, você está onde deveria estar. E naquele dia eu não entendi isso. Mas hoje eu tenho tanta autoridade, eu agradeço tanto por Deus ter falado isso comigo, né? Porque ali na maternidade, né? Com as minhas funcionárias, lá no Avive, na minha casa, aonde eu passo, primeiro eu lembro de quem eu sou, né? Depois de que posição eu estou, mas aquela estação ela foi necessária, ela me deu autoridade. Então, a comparação ela não pode ser a nossa barreira, né? Celebre. E eu sempre falo, né, doutora, que é fácil você chorar com os que choram, né? Eu sempre falo isso. Posta agora que você quebrou o dedinho. Todo mundo, nossa, que vai dó, comentar. Não sei o que Eu fui recentemente para a Disney. Poucas pessoas comentaram, né? E às vezes não que eu queira né? Mas é sobre isso. Quem são as pessoas que estão com você em todas as estações também, né? E a gente tem que aprender a celebrar. A gente tem que aprender a celebrar a nossa estação. E quando eu fui, eu até tinha uma crença mesmo, assim, nossa, será que está na estação certa? Eu acabei de abrir o spa, vou deixar funcionando, eu investi muito. Veio isso, doutora. E eu lembrei, eu gosto de fazer isso aqui com a minha consciência, peraí, eu posso, né? Eu tô indo tranquila, né? Vai deixar de cabeça tudo pensado. Foi tudo organizado. Crença de merecimento. Tava tentando, né, me atrapalhar ali de viver. E eu fui, né? E então a gente precisa entender que às vezes você, né, tô olhando aqui, nossa, mas você está maquiado na terça-feira, cadê os seus pacientes? Não, eu me programei para isso, né? Eu já vivi estações, a gente nem precisa justificar, a gente tem que sentar. Principalmente quando eu voltei a aparecer, doutora, fala isso, que eu estava escondida ali no meu lar, trabalhando no Gabriel, então às vezes na sexta eu não atendia. Então uma vez eu ouvi, nossa, mas você só fica com roupa de academia o dia todo? Ah, esse é seu carro? Na mesma frase. E aí me veio aquela senso, né? Eu falei, aí voltei, a voz do meu inconsciente, peraí. Meu esposo tinha percorrido quase 700 quilômetros para viajar, para trabalhar. Então, eu passei a estação que ela estava passando e passei. Eu não quis ficar. Mas tem gente que quer ficar naquele lugar, né? E eu falei, peraí, eu posso? Eu falei, nossa, é verdade. Né? Sem o ego mesmo, sem o orgulho. Eu falei, peraí. E às vezes, sabe o que eu me deparava? Comparava assim, não, mas é porque eu tenho problema de coluna, eu preciso fazer academia. Eu mesmo carro me justificando. Nossa, mas esse carro aqui, ele é financiado. Não, peraí. Não, gente, mas isso, eu também tenho isso, sabia? Isso é crença, tem que mesmo ser, ó, quebrada. É tanto assim que... Ai, não, nossa, mas essa roupa tá linda. Nossa, comprei na promoção, não sei o quê. Porque eu sou dessa, sabe? Assim, eu sou despida de certas coisas, assim. Apesar de muita gente não achar, tá? Mas eu sou. Aí, pra que eu tô justificando? Sim. Que foi na promoção, ou se foi caro ou não. Tipo, né? Pega o elogio bonito mesmo, gostou? Isso. Pronto, aí se a pessoa perguntar, você fala. Mas não, antes já, tipo assim, sabe? Falei, gente, eu tenho que parar com isso. É mesmo. Mas uma coisa também que é igual, eu sempre falo, a crença de merecimento, nós assim, temos muito isso, mas a gente tem que se policiar também, que antes de merecer, por quê? Porque eu não mereço nada. Isso. Né? Eu falava muito de crença de merecimento, até quando eu fui adentrar um pouco mais na Bíblia, sabe? Tipo assim... Pela graça, né? Eu não mereço. Né? Eu não mereço nada, né? De estar aqui, tudo, mas tudo é pela graça.
E quando a gente, ai não, ó, você tem, porque hoje em dia as mulheres empoderadas têm muito isso. Vocês me desculpam, né? Mas tem. Ai, porque eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu mereço então ir no spa. Não, eu mereço ir no spa porque primeiro, eu sou filha amada de Deus. Isso. Sou filha amada de Deus. Ai, preciso. E Ele me deu a graça de poder ir. Não é verdade? E assim, simples, sem justificar. Porque eu não preciso justificar se eu estou num spa numa segunda-feira à tarde. Eu já passei muito por isso. E assim, igual tem dias que não, graças a Deus, é a graça, né? Isso. Simples assim. E a gente só tem essa convicção, e mesmo assim não tem, porque muitas vezes a gente, né, tem essa crença do não merecimento, e é porque a gente não tem a nossa, sempre eu tenho falado aqui no podcast, a nossa identidade. É a afirmação da nossa identidade. E quando a gente fala, não é demagogia, não é ficar, né, é simplesmente a partir do momento que você sabe quem você é e por que você foi criada e por quem você foi criada. Tipo, não tem muito o que ficar, né? Lógico que aí vem, é fácil a gente falar, mas viver no mundo hoje, realmente a gente tem que ficar, né? Igual você, estalando aí o dedo toda hora pra, tipo assim, não é só a crença de merecimento, não, sou filha amada, né? Quem eu sou e o porquê que eu estou fazendo tudo isso, né? Isso. E realmente a internet hoje, igual eu brinco, né? É bom demais, inteligência artificial, é tudo Deus que permitiu, isso, né? Permissão de Deus, dar inteligência para os homens para fazer muita coisa, né? Mas a gente não pode ser hipócrita, porque realmente é muito bom, mas para outro lado, a gente tem que saber filtrar realmente. E igual quando você falou uma coisa que Deus falou que lá na sua casa, mas o primeiro lugar que você tem que ser vamos falar, uma profissional, né, é na sua casa. Isso. A sua casa é o primeiro, como diz, é o seu esteio, né? Com certeza. Então você estava ali, cozinhando ou passando a roupinha da sua filha, né? Mas eu estudei tanto. Não, mas é ali que Deus estava te preparando, te moldando para algo maior, né? Com que a gente, muitas vezes depois, hoje você vê, né? Na hora que a gente está passando pelo vale, a gente não percebe, não. Não, com certeza. E Dandara, me fala, quais são os sinais de que uma mulher está emocionalmente esgotada e não percebe? Quando, assim, explica pra gente. Vou falar algo polêmico aqui. Primeiro sinal é você ficar com o cabelo preso 4 vezes por semana. Sujo. 4 vezes ou mais. Você se esqueceu. Você sabe que a gente está aqui na era do burnout. E o burnout às vezes é dentro ali, né? Vou usar isso aqui. Dentro do lar, aquela mulher que não trabalha fora. Que é o que eu passei. Eu lembro que todo mundo acha que é só quando trabalha, isso, né? Tá exausta. Meu esposo chegava às 6, na época lá que eu tava depressiva. Mamãe, você jantar de pijama? Eu falava assim, eu não escovei os dentes. Eu só comi bolacha Oreo e Coca-Cola, que tava fácil aqui. Quando eu assava uma bacia ali de pão de queijo, aquele pronto, eu comia. A Maria Elisa chorava demais. Por quê? Porque eu não tava bem. Com tudo, né? Reação em cadeia. Então, primeiro sinal é você se esquecer de coisas simples. Não olhar para você, né? Muito oscilação de humor muito rápida. Eu falo que é normal a gente, né, não estar bem. Não todo dia, tá? Tem dia que eu estou mais quietinha, tem dia que eu estou mais irritada. Mas não todo dia. Aquela pessoa, né, que vive oscilando muito de humor. É o que eu acabei de falar, se entregando ali em prazeres momentâneos, né, dopamina rápida, comida, né, ou
às vezes não faz nada, entre aspas, em casa. A gente tem que ver os extremos, tem que tomar esse cuidado com os extremos, né? E perder mesmo aquilo que, né, tinha prazer. E na verdade, quando você fala de dopamina rápida, dopamina é um neurotransmissor, né? E ele realmente como vamos falar, é o hormônio da felicidade. E quando ele é produzido rápido, quando, né, essa felicidade momentânea, a gente tem quando a gente bebe, quando a gente fica rolando tela, que é a principal hoje, né, a dopamina. Certeza. Porque ela pode te dar no início uma sensação de prazer. Você começa rolando a tela feliz. De repente você vai mudando, né, a sua feição, porque aí vem a comparação. Aí depois vem aquela raiva. Depois não sei o quê. E se você deixar, né, e é tão assim, por que você não... Se uma coisa no começo te faz feliz, você fica, mas se depois já começa a te deprimir, você larga e você não consegue. É muitos casos que a gente vê de pornografia. Eu ia comentar isso, até com mulheres, né? Até com mulheres. A gente acha muito que é homem. E assim, e no consultório a gente, né, porque eu converso, né? Então as mulheres realmente elas falam, né? E no começo a gente fica assim assustado porque a gente, né, vê mais casos em homens e hoje não. As mulheres assim, realmente, se você for pensar, é um certo vício mesmo. Isso. E isso é tão prejudicial porque a comparação vem até nisso daí. Porque se você vê uma performance lá, isso, né, você vai querer levar aquilo ali pro seu casamento, pro seu relacionamento e não é satisfatório porque aquilo ali é toda uma encenação. E aí aquilo ali vira, assim, eu já peguei assim casos no consultório que a gente conversar que realmente faz mal, né? Eu estou falando fisiologicamente, né? Realmente, porque é uma dopamina rápida, mas depois o que ela traz no seu relacionamento vai transtornos. Com certeza. Né? E realmente, quando a gente fala de dopamina rápida, né? A gente tem que ter muito cuidado. No nosso dia a dia, quando a gente vê, vamos voltar para, igual você falou, você ficava só com a bolacha Oreo e com a Coca-Cola, né? Com certeza você ganhou peso. 10 quilos a mais. Do que você já estava na gestação. Agora pensa, aí a gente vem aí um outro dado, né? Obesidade. E uma obesidade vinda do que? De uma alimentação errada, que tá por trás de uma depressão. Sim. E se você deixar esse ciclo, vai virando só uma bola de neve. Porque aí você já, igual você falou, não quer se olhar no espelho, não tem vontade e não faço atividade física, vou comendo mais, vou dormindo pior, porque é excesso de gordura, de carboidrato, Sim. de açúcar, ultraprocessados. Não durmo, neurologicamente meu cérebro também só estou alimentando com coisa ruim e aí vai virando. E aí você precisa de um basta. E muitas vezes esse basta a gente não consegue sozinho. Né? Precisa de, por exemplo, um esposo, ou uma mãe, uma amiga, né? Não, vamos ali, né? Porque realmente muitas vezes sozinho a gente não consegue. Com certeza. E quando foi seu basta? Foi quando o corpo gritou. Eu dei síndrome do intestino irritado. Tudo que eu comia, diarreia. Então fiz um check-up e aí eu falei para o doutor, eu acho que já vai melhorar porque eu não dormia mais de 4 horas. A Maria Elisa mamava a noite inteira. Aí minha mãe foi para Crixás, ficou uma semana, me ajudou no desmame noturno. Aí eu fui voltando ao normal. Olha o sono, né? Foi melhorando, né? E então eu assustei, né? E como que é, né? Aí vem tudo que a gente fala. Isso. A obesidade, o sono, que é um pilar importantíssimo. Se eu não durmo, nosso segundo cérebro
é o intestino, né? Que a gente fala. Se aí tá tudo conectado. Se eu não durmo, meu intestino reagiu. E muitas vezes a gente precisa, esse start é o nosso próprio organismo dando um susto na gente, Deus, né? E porque... Deus é tão perfeito, né? Porque se não fosse isso, até quando? E é o que você falou, justamente. Eu tinha a crença ali, eu tenho que dar conta. Ué, mas todo mundo dá conta, minha avó deu conta. Eu não vou dar conta de um menino sozinha. Então, eu tinha que dar conta de tudo, né? E eu entendi ali, eu não tinha minha identidade firmada, doutora. Não tinha. Né? Por que me feria tanto essa necessidade de estar no mercado? Porque vinha amigos do meu pai, né? Família. Ah, mas ela não estudou, ela tá fazendo nada? Gente, eu acho isso né? tão assim, então, não tá fazendo nada. Vai ficar em casa o dia inteiro arrumando casa? Então, eu escutava, né? Aquilo fazia mal porque realmente eu não sabia quem eu era. E foi ali quando eu tive, né? Você fala, eu fiquei feliz com o convite porque a gente, né, tá aqui no mesmo propósito. Justamente quando eu dei ali, peraí. Porque muitas mulheres que estão nos ouvindo podem estar nesse ciclo. Isso. E não tem, né, ninguém. Ou talvez o corpo está gritando de alguma forma. Com certeza. E eu tenho que ser forte porque eu tenho 3 meninos para cuidar, o marido trabalha fora, não sei o quê. Então, e aí vai se perdendo, ela já se perdeu emocionalmente. E muitas estão com muitos sintomas, ou diarreia frequente, ou dor de cabeça, ou um inchaço, a sensação de peso, uma sensação de estufamento, e já acha que aquilo é tão normal. Isso. Porque as pessoas chegam para mim, aí eu pergunto, né, muitos sintomas, quanto tempo? Ah, doutora, já deve fazer uns, deixa eu ver, que eu moro aqui, não sei o que, aí você vai vendo, 2 anos, 3 anos, a pessoa já acostumou com alguns sintomas que não são normais, né? Igual dor na coluna. Ah, não, eu tenho essa dor na coluna, mas quanto tempo? Ah, nem sei, eu acho que quando meu filho nasceu, não sei o que, aí você vai ver, e você tá com essa dor há quanto tempo? Né? E a gente acostuma. E eu brinco com meus pacientes que a gente acostuma com coisa boa e com coisa ruim. Com certeza. Né? E a coisa ruim a gente tem que acostumar. Né? E a gente é filho, né, de Deus, eu sempre falo, a gente é filho, a gente tem que acostumar com dor, a gente tem que procurar, lógico, Deus colocou aí, né, nós profissionais, tudo, para poder ser ferramenta para ajudar, né? Sim. Mas então, e quando a proposta mesmo do nosso podcast é falar sobre essas dores, né? É saúde, mas para ter saúde eu tenho que detectar algumas dores, alguns sintomas que em cada um é diferente, mas que pode conectar com a que está lá ouvindo para poder dar aquele start e falar, não, talvez ela está sentindo algum sintoma desse, isso. Mas ao mesmo coisa, não, eu tô até bem. Não, mas eu não tô dormindo, não tô... Mas aí não tem ninguém. Sempre a gente tem alguém. Sempre, sempre. Certeza. Mas aí é porque a gente não quer nem falar, né? Isso. Porque a gente quer ser tão forte. Vou falar das minhas dores, vou falar... E muitas vezes também, aí a gente vai ficar aqui muitas vezes, porque aí eu já vou ficar falando. Não, aí muitas mulheres chegam e falam, doutor, mas eu falo, porque eu falo pro meu marido, ele acha que é besteira. Aí eu falo pra minha mãe, aí eu vou falar pra minha mãe tem mais dor que eu. É bem isso. E assim, aí eu falo, então, mãe, todo mundo. Porque realmente é uma sociedade hoje doente. E a gente, assim, quando eu falo sociedade, a gente está se englobando, sim, né? De alguma forma ou de algum grau. E realmente nós precisamos de ajuda aí de uma forma ou de outra, mas a gente precisa. E muitas vezes para precisar de ajuda a gente tem que falar. Com certeza. Né? E Dandara, me conta assim, hoje no seu consultório, ansiedade, sobrecarga, falta de identidade. Você tem observado esses desajustes. E mesmo em mulheres, hoje, você lá no seu consultório, bem-sucedidas, você percebe isso também? Ou não? Porque antigamente fala, não, isso é coisa, né, não, é pobre. Ou que não tem condição, por isso que sofre mais, que
E as mulheres, né, vem a justificativa, né? Sim, sempre justificando. Sempre. Mas hoje você percebe que mesmo as que trabalham fora, né, ou que tem uma rede de apoio, que olhando por só a foto, né, o comercial de margarina, tá tudo ok? Não. Não tem mesmo a classe, né? E eu acho que vem ali também, acho que é da cultura mesmo, né? Que a gente trouxe aqui de crenças mesmo. Achei tão interessante. Esses dias, uma cliente nossa, ela falou assim, não, eu vou deixar para ir no sábado fazer uma massagem. Falei, uai, mas né, ela tem uma condição financeira muito boa, ela tem uma dinâmica que pode dar uma pausa na agenda. Ela falou, eu não me permito estar aqui. Eu não me permito saber que eu estou numa terça-feira num spa. Aí, né, a gente tem um pouco de afinidade, eu falei para ela assim, que crença, hein? Aí ela falou assim, olhou para mim e, né, eu ali conversei com ela, sem julgamento, porque às vezes ela não tinha, né? E depois ela retornou, de muito tempo. Falou assim, Dandara, eu me permiti. E num dia, né, durante a semana, ela fez uma pausa na agenda, à tarde, falou assim, eu me permiti, né? Ela mesma se permitiu estar ali. E eu falei, uau, né? Comigo mesmo. Consegui o propósito do Avive. É justamente. Porque uma pessoa com condição financeira, então eu falo hoje, né, doutora, quando eu faço ali o mapeamento estratégico do Avive, o meu maior concorrente não é o dinheiro. Eu não brigo com o dinheiro, eu brigo com a mentalidade. Aquela pessoa que, né, que trabalha e acha que não pode financeiramente, isso não é para mim. E aquele que tem uma condição financeira boa e fala assim, eu não posso me permitir estar lá durante a semana. E às vezes sábado não vai estar na cidade. Justamente. Então, e eu fico muito feliz porque a gente tem cumprido esse propósito, né, em todas as áreas e classes. A gente já recebeu, né, cliente que tirou o sapato para entrar, de tão humilde. E ela falou assim, no final, Dandara, eu nunca me senti tão... uma pessoa já de idade, eu nunca me senti tão bem tratada na minha vida. Ela recebeu um presente. As pessoas nos dão o direito de ser cuidadas, isso, né? Muitas vezes. E ali, né, escuta, é tudo. E ela, né, também toma medicação para depressão. Então, não tem, doutora. A gente, infelizmente, né, a gente está... É a mentalidade mesmo. E como que, você falando do Avive, o Spa Avive, como que foi abrir, de onde que abrir esse empreendimento em Ceres, de onde que veio essa vontade, essa ideia? Porque igual, não, eu faço psicanálise, mas nada mais comum, não, vou abrir uma clínica ou vou abrir para ter um consultório, né? Mas o porquê do Avive? Explica pra gente onde aqui só isso. vai entender quem tem uma crença mesmo de acreditar nos propósitos de Deus. Por quê? Nunca pensei em ter um spa. Eu sempre fui consumidora fiel. Todos os hotéis que eu fico, eu e meu esposo, a gente desce, faz massagem. Mas nunca me veio. E quando eu estava sentindo, né, acho que inconformidade mesmo, de ambiente, né? E eu falei assim, vou alugar um espaço ali e vou alugar salas comerciais, vou alugar minha sala, foi o que você disse. E eu entrei naquele local ali, que na Rua 7, Deus falou que era aquele local, eu não olhei nenhum local mais. Falei, tem que ser aqui. E ali eu entrei na sala e falei, vou fazer um spa aqui. Brinquei com meu esposo. E ele, vamos. E aí
só seria uma sala. E aí Deus foi falando, aumenta, coloca mais, e a gente trouxe o Head Spa, que é a face, né, do cabelo, só tem aqui no Vale de São Patrício, aliás, só a gente no interior de Goiás. E a gente começou as obras ali, e eu falei, acho que eu vou colocar uma banheira, e foi, né? O nome, doutora, eu estava em um culto, e Deus falou assim, Avive. Avive? Eu olhei no Google o que significava. Eu sempre confundo, mas acho que é em hebraico, e significa jardim. E Deus falou para mim claramente, vai ser um lugar que eu vou enviar pessoas para você cuidar. Amém. E aí foi, né, abrindo as portas ali, Deus foi me dando estratégia, foi tudo mesmo, assim, Deus, o recurso, né, as pessoas, estratégia, eu não abri ali só mesmo, no sentido de sem uma consultoria, depois que eu trouxe uma consultoria para me ajudar, foi sussurros de Deus mesmo. E hoje, quando eu escuto assim, Dandara, hoje as meninas sempre me dão feedback de tudo ali, porque eu gosto mesmo, né, de saber o que está acontecendo na questão do propósito, cuidado, né? E aí, olha, fulano veio aqui, o senhorzinho veio aqui, a senhorinha falou assim que tinha passado um dia tão pesado, agendou de última hora, a gente encaixou, e aí eu lembro o lugar que Deus ia enviar pessoas. Eu sempre lembro, né? Então, tive muito medo, e eu falo que eu tenho medo ainda, porque eu não estava pronta, não estou pronta, mas Deus está. Então, Isso que eu ia te perguntar, você não teve medo? Ainda bem que o medo não te paralisou. Não paralisou, e eu sempre gosto dessa frase, vai com medo mesmo. E eu sempre lembrava, né? Teve muita resistência ali para não acontecer, coisas anormais, assim, de dificuldades. E ali, né, sou uma pessoa que tem muita afinidade com Deus. Eu falava, o Senhor, fazia prova mesmo, no sentido, né, o Senhor que cuida, o Senhor que envia clientes, e a estratégia foi vindo. Às vezes eu olho, doutora Bianca, e nem acredito. Mas quando eu lembro que não sou eu, até os meus atendimentos, né? Atender ali, né, na minha sala ali, fazer os atendimentos de psicanálise, é por ele, né? Eu falo que a gente é só um vaso nas mãos dele. Aí tem que deixar ser usado, né? Isso. Ser usado. E a essência, né? Igual você estava falando, o que é o propósito? Quando sai de lá, não é só ter sido tocado fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente. Eu acho que esse que é o propósito do Avive Spa, né? Eu acho que eu diria que seria acolhimento, né? Esse acolhimento mesmo de você se sentir único. A gente ainda continua, né, sendo consumidores de outros locais, a gente viaja, mas eu falo, o Avive é diferente. Eu falo com muita propriedade. O Avive é diferente, porque é um acolhimento, né? E eu escuto muito isso. E eu sempre falo, é o Espírito Santo que está ali, as pessoas, o cheiro, a essência, a música, tudo é intencional para você fazer pausas necessárias. Ela tem, né? Isso. Tem pausa. Estou precisando de uma pausa necessária. Fui lá e realmente é muito gostoso. É uma experiência sensorial, né? E quando a gente fala sensorial é de todos os sentidos mesmo, desde o olfato, da fala, do tocar, né? Da degustação, uma delícia, né? Enquanto, se não for, vamos, porque uma delícia. Quando você fala de atendimento,
Você atendia no Dr. Gabriel, que também é meu colega, também atua na área de emagrecimento aqui em Ceres. E então você atendia muitas pacientes acima do peso, com esse, né, essa fraqueza, né? Isso. Que a gente, quando está acima do peso, está com alguns problemas, principalmente, igual você falou, né? Problema mesmo com a gente mesmo. Isso. E o que você mais percebia em relação à obesidade, as mulheres em tratamento de obesidade? O que era a maior dor delas, assim, psicologicamente? Era também a comparação? Com certeza. Eu falo que a gente tem um muro baixo, né? Todo mundo tem um muro baixo. Às vezes meu muro baixo não vai ser a comida. Às vezes o meu muro baixo não vai ser chorar. E o seu é. Às vezes é a pornografia, né? Entre as coisas. E o que eu vejo, doutora, o que eu via, né, nos meus atendimentos, realmente, eu acho que a falta de identidade, o adoecimento de traumas da infância, comparação, né? Ali eu já atendi, por exemplo, paciente que por causa de familiar foi internada ali numa clínica psiquiátrica por questão de religião. Hoje, o muro baixo dela, o escape dela é a comida. Hoje ela saiu, né? O escape dela é a comida. Ela sente prazer, que é o que nós falamos. Só que vem o prazer, vem a culpa, né? E aquela reação em cadeia. Isso. E aí, quando a gente trabalha a identidade, a gente cura ali os traumas, né? Realinha, e eu falo que a psicanálise ela está muito intimamente ligada a ressignificar as dores. Eu não tenho o poder de apagar o meu passado. Eu não tenho esse poder de apagar o meu passado. Eu não tenho poder de, né, uma borrachinha ali, mas eu tenho o poder de colocar um novo significado. Que é essa palavra que a gente ouve muito, né? É ressignificar. Então, ressignificando, eu falo com muita propriedade da Dandara. Eu tive compulsão, né? E eu tenho esse muro baixo, doutora Bianca. Você vai ter mais autoridade para falar? Falsa, era só na barriga? Uhum. Né? Nossa, gordura visceral. IMC? Normal. Altíssimo. Você engordou tudo, inclusive na gordura. Altíssimo. Já tem 5 anos que eu faço fiz uma reeducação alimentar, né? Tá muito intimamente ligada ali à minha mentalidade, que mudou. E eu vou fazer 1 ano sem açúcar, 0 açúcar agora, fevereiro. Decisão, propósito. É algo que, né, eu consegui. O que me trouxe? Peraí, eu que tenho que mandar em mim, não é a comida. Mas para eu tomar essa decisão de tomar as rédeas, eu tenho que estar bem emocionalmente. Eu tenho que saber quem eu sou, qual que é o meu propósito. Que realmente não faz sentido. Fala isso para Dandara, de 10 anos atrás. Ficar sem o açúcar, sem a bolacha Oreo e sem a coca. Eu quase desmaiei. Eu fui inventar de fazer um jejum lá. Liguei pro meu esposo, ele no trabalho, falei, me deu hipoglicemia, depois que eu fui entender. Abstinência, coca, 2 litros por dia. Quando eu entendi ali, né, quem eu era, que quem eu toma decisão, e eu falo hoje, né, pro Daniel de 5 anos, eu falo, filho, você quer comer todos os doces do mundo, né? Quem manda em você? É você ou a sua vontade? Né? Então, é sobre isso, a gente vai ali alinhando. Então, fez muito sentido na minha vida, né? Então, hoje, eu como de tudo, né? A gente estava em Goiânia nesse final de semana, né? Comi uma massa, eu não tomo mais refrigerante, mas comi uma massa, achei um sorvetinho lá sem açúcar. Minha vida é normal, você pode, né, ver, perguntar aí para quem. Por quê? Eu entendi que a comida não é minha inimiga, né? Que eu posso comer o que eu quiser, só que qual que é o escape? Por exemplo, semana passada, eu já estava te contando, né? Eu estava
a minha filha doente. Então eu tenho 2 muros baixos, doutora. Quando eu estou num pico de estresse, eu vejo que a minha alimentação, principalmente sanduíche, doce, né? Dopamina que a gente falou. E dormir. É minha fuga. Dormir. Então eu quero dormir muito, eu não quero sair de casa, eu quero dormir. Então é meu escape. Então quando eu entendo quem eu sou, eu começo a ver esses sinais que não são normais. Aliás, são normais ali dentro, né? Mas eu falo, peraí. Então eu vou ali, vou fazer uma opção mais saudável, vou para academia, vou descarregar com a dopamina real. Né? Eu vou olhar, eu falo muito para os meus pacientes, dopamina real que Deus nos deu, que é você sair no fim do dia, você sair com seu cachorrinho, com seu filho no carrinho, olhar para o céu, agradecer. Sentir o vento, né? Pisar no chão. Tá esse climinha agora, olhar, né? Então, é você fazer essas trocas então tudo estava intimamente ligado e eu vejo muito nessas pacientes, né? Você me perguntou, eu vejo muito que está muito alinhado, né? E vai ali, eu tomo a medicação, depois faz a plástica, volta para a medicação, fica naquela vida, aí fica com a culpa, não tá bem. Engorda de novo. Né? Não sou contra, eu nunca tomei a medicação, eu fiz a reeducação, fiz plástica já 2 vezes, não sou contra. É sobre propósito e sobre decisão. Eu não quero mais voltar para aquele lugar. Então hoje eu como de tudo, né? Só que eu vejo o quê? Minha emoção. Acho que eu tô querendo dormir demais. Eu não quero voltar para esse lugar. É não ser guiado pelas emoções, né? Mas para não ser guiado pelas emoções, você tem que entender suas emoções. Tem que entender. Você tem que ter um papo real aí com o espelho, com um profissional da área, gostar do que vê, né? E não tô falando de fisicamente, de você estar em paz, de estar fazendo, né, o que você gosta. Hoje eu tava ouvindo, né, alguém falando sobre propósito. A gente fala tanto sobre propósito. Viralizou, né, e se eu perguntar aqui, que é o se a gente abrir, ninguém sabe por quê. E não depende de faixa etária, de classe social. Eu não sei a porcentagem, mas a gente não vai conseguir responder. Antes eu ficava muito nisso, sabe, Dandara? Eu ficava assim, mas qual que é o meu propósito? Meu propósito é fazer o podcast, meu propósito é fazer o grupo LIB, né, que é o meu grupo das mulheres com lipedema e obesidade. Não é atender meus pacientes. Aí veio bem forte no meu coração e bem assim, na semana na igreja teve essa palavra e assim, foi o meu propósito. O meu propósito é o quê? Para que eu fui criada? Eu fui criada, né? Nós fomos criados semelhança de Deus para quê? Para replicar os ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Então eu tenho que parecer o máximo com Ele. Esse é o meu propósito. Mas parecer com Ele. Então, parecer com Ele é me doar, é tentar parecer mesmo, né, como Ele faria no meu lugar. Isso é meu propósito. Não, eu tô atendendo o paciente. Não, tem coisa assim, né? Aí eu falo, não, mas como que Jesus faria aqui? Tem situações ou decisões? Não, o que Ele faria aqui? Isso é o meu propósito. Então, assim, muita gente fica nessa coisa, meu propósito é mudar vidas. Eu vejo muito isso, né? Meu propósito é mudar vidas, é transformar vidas, mas como? Porque transformar vidas é muito fácil, né? Assim, se você tem dinheiro, você vai lá dar dinheiro para ela, você vai mudar a vida dela, né? Isso. Ele tava com fome, fui lá e dei uma cesta básica. Ele não tinha remédio, fui lá e dei o remédio. Você fez, mas isso é o propósito? Vai muito além disso. Não que isso não seja, né? Não estou falando assim, mas vai muito além, né? Porque tem que alimentar, mas de uma forma muito mais espiritual mesmo, isso, né?
E você falando, eu lembrei, né, que tudo fez sentido quando eu trouxe a minha identidade. E eu vi que eu exerci ali o meu propósito maior daqui nessa terra é a minha família, né? Então, não faz sentido, e eu sempre deixei claro, e graças a Deus hoje eu tenho essa condição de não ter uma agenda cheia, e eu falo com muita humildade, mas o meu propósito maior é os meus filhos. Então, agora com a Vivi, né, eu vivi essa estação, agora com a Vivi mudou a estratégia, né, eu continuo ali. Por quê? Porque não faz sentido. O que adianta? É o que você falou, o que adianta eu ajudar ali um paciente, né, eu fazer um atendimento com um cliente ali e o meu marido está perdido, né, no sentido de só no automático. Então, eu falo que esse é meu primeiro propósito aqui, né? Porque se aquilo ali estiver alinhado, a gente vai seguir com autoridade nas outras áreas, né? E às vezes o que está entrado muito aqui em pauta, né, sobre o tema, é isso. Você quer dar conta de tudo, às vezes com um propósito que não é o que Deus tem, o que você realmente deveria estar fazendo, é só para aparecer lá no Instagram. Tá tudo bem, mas o que está alinhado? Né? Qual que é o propósito mesmo real que você tem aqui na Terra? Você está mudando vidas no seu consultório? Ok. Você está ajudando? Ok, mas e o seu propósito mesmo real? Aquilo que Deus te fez? Tá bom, já bateu. E realmente, né? A gente, assim, eu tava conversando hoje sobre justamente isso, né? Nós estamos começando agora 2026 e realinhar. Isso. Realinhar, né? E ressignificar. Mas daqui a pouco eu falo. Mas, Dandara, na sua opinião aqui, o que toda mulher deveria fazer semanalmente para manter uma saúde mental? O que você acha assim que deveria, além de ir lá no spa, né? Com certeza. Falar ir lá no spa não vale. Se tiver condição, né? Melhor ainda. Aí você pode falar com a Dandara, não, se for toda semana, aí a gente pode fazer um pacote, né? Com certeza. Todo mundo que vem aqui eu peço, viu? Eu peço desconto, não é só pra mim não, pra todo mundo. Porque, né? Não, fica, né, honoroso, tipo assim, e toda semana. Mas não, eu quero fazer isso. Mas além disso, o que você sugeriria? Eu acho uma saúde mental hoje? Isso. Eu acho que é o simples, é você voltar para o ordinário mesmo, com um propósito de se transformar em algo extraordinário. Por exemplo, às vezes eu estava em casa, doutora Bianca, sendo mãe, mas eu não estava. Eu estava com o celular, eu estava ali, né, pensando em outras coisas. E qual foi a última vez que eu sentei com os meninos no chão? Que eu dormi no chão com eles, né? Que a gente brincou. Então é nos dias simples, nos dias ordinários, algo extraordinário. Na hora de lavar o cabelo, eu tô lavando meu cabelo. Eu tô sentindo a espuma, o cheiro. Né? O que eu tô fazendo ali? Tomando meu cafezinho. A minha mãe, eu vi a minha mãe a vida inteira sentando assim, doutora, para almoçar, já pensando em sair. E agora, ela, acho que tem mais de 10 anos que ela aposentou, ainda tem que regular ela. Não é isso. É sentar, é tomar seu café, fazer seu almoço, é servir ali, vestir. Eu uso muito essa técnica. Acho que técnica não, é um propósito mesmo. Se eu tô ali, comprei uma roupa, é o primeiro lugar, eu vou para a igreja, não fico esperando a roupa, a ocasião, o perfume, né? Eu saio, às vezes, eu saio da loja com o sapato. Nunca fiz isso.
tem que viver. É no Não sei se eu vou estar amanhã, ordinário. né? Não, e ainda sabe. brinca, né? Se você vai usar, né? Então é isso. Hoje mesmo, eu tava fazendo um bolinho para os meninos. Fazia tempo, tá? Eu tentei fazer uma vez, gente. Fazia tempo que eu não fazia o bolo com os meninos. E o Daniel querendo quebrar todos os ovos. Quando eu vi farinha. E aí aquele vontade de, né? Porque eu tinha tudo, né, o tempo para vir. Eu falei, peraí, esse tempo vai passar. Daqui um dia ele não vai querer fazer bolo comigo. Ele vai ter outras prioridades. E eu fui e deixei ele quebrar os ovos. Aí falei pra Ana, Ana, não arrumei a bagunça, minha ajudante. Arrumei bagunça não, tá? Ela voltou do almoço, tá aí bagunça. O bolinho tá pronto. Esses momentos, depois, você quer rapar a panela do brigadeiro? Lembrei lá da minha infância. E é esses momentos. No dia a dia eles não comem essas coisas. Mas tá de férias, é esse momento que vai ficar. Né? A gente olhar para si, eu me policio muito. Doutora Bianca, eu não sei agora, mas de um tempo atrás, eu tive um tapa na cara, eu e meu esposo, porque o que você mais gosta de fazer, Daniel? Ele tem 5 anos, ele tinha 4. Eu gosto de ir para hotel. Hotel? E ele não falou nenhum lugar específico. Hotel. E eu parei e pensei, hotel, a gente dorme os 4 juntos, a gente lancha, desculpa, a gente toma café juntos, a gente ali banha, vai banhando, né? Pondo todo mundo para banhar, depois todo mundo veste a roupa. Tudo junto. Vai pro shopping. É o tempo tá de no vocês. Carro, eu falei assim, Eric, e isso, graças a Deus, tá vendo? O inconsciente, eu fiz uma análise ali com meu filho. Entende? Entendi. Falei, meu amor, é o tempo que você não tá trabalhando. Que eu não tô sentada em uma cama, porque eu corri o dia inteiro com eles, eu tô descansando à noite. E você, em outro lado da cama, descansando, e os meninos estão lá preparando para dormir, assiste um pouco de televisão. Então é buscar nos dias ordinários. Eu tinha toque com limpeza. Falei, peraí, esse tempo vai passar. E a Maria Elisa tem 9 anos e eu já morro de saudade. E eu curti ela, 7 anos dentro de casa. Mas eu não tinha, né, essa maturidade. Essa intenção, esse propósito. Com o Daniel, anteontem ele dormiu na minha cama. Quando eu acordei, o Eric estava lá na outra cama. Aí você pensa, mas esse tempo vai passar. O cheirinho vai acabar de neném. Então, né, no outro dia o marido estava todo bravo e eu também, mas peraí. Passa. Então, a gente voltar, eu acho que a dica que eu daria, a gente voltar nos momentos ordinários e transformar eles em extraordinário. Os momentos simples, né, que na verdade não são simples, né? E qual foi o maior processo de cura emocional que você já viveu? Acho que você já falou, né? Que foi a questão da depressão pós-parto aí, que foi ainda bem que você teve a síndrome do intestino irritável, né? Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E outra coisa, essas mulheres aí que estão perdidas ou precisando de se reencontrar, o que você falaria para elas? Não sofra sozinha, procure ajuda. E como a doutora Bianca disse, às vezes você vai bater em uma porta, não vai ser tão bem recebida, tão acolhida, bate em outra. Às vezes o atendimento com a Dandara não vai dar muito sucesso para você, vai em outra, vai em outro, né? Em outro profissional, mas não sofra sozinho. Eu falo que fazer terapia é coragem, porque você sentar no local que você não conhece a pessoa, você expor ali, ser vulnerável, trazer suas fraquezas, é ter muita coragem. Mas a gente precisa, a fala cura, mais do que você imagina. Não sofra sozinho. Perfeito. Dandara, indo já para, infelizmente passa tão rápido, né? Os finalmente, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados. Sobre Deus. Eu sei que
né, dos seus valores cristãos. E me fala uma experiência ou mesmo um testemunho que você percebeu, sabe, o agir de Deus. Assim, fala pra gente. Eu acredito que foi um ano específico. Eu tive a minha filha foi para UTI com respiração muito ofegante, e de lá a gente não tinha um diagnóstico certeiro, e ali muitas pessoas foram orar por ela, e no mesmo ano, né, e graças a Deus ela, né, para quem não conhece, ela recebeu, eu até falei aqui, mas ela recebeu a cura ali. O médico, ela bateu nas minhas costas, eu lembro ali na saída, com 2 dias ela saiu para UTI, saiu da UTI, e a médica bateu nas minhas costas e falou assim: esse pessoal da sua igreja ora muito, porque o diagnóstico que ela entrou aqui, o jeito que ela entrou que era para ela estar usando bombinha o resto da vida. E foi uma experiência muito profunda ali com Deus que nós tivemos, né? E ali eu entendi também, doutora Bianca, que dinheiro não é tudo, que, né, eu estava no hospital bem, a gente estava com a vida financeira regular, eu pagaria qualquer valor para tirar minha filha dali. Eu entendi que não era sobre isso. E depois passou um tempo, eu estava grávida de uma gravidez na trompa, e eu fui anestesiada 8 vezes. Ali eu tive um trauma, tive que tirar o neném, e foi um milagre, né? Eu falo que o milagre ali foi eu. E no mesmo ano meu esposo teve câncer de rim, e foi por causa de uma pressão alta que o médico pediu o exame e viu, e a gente descobriu em fase inicial. O médico também com as mesmas palavras, né? Olha, você teve muita sorte, porque câncer de rim, ele quando descobre, já é para escolher o caixão, né? Usou essas palavras. E foi um ano que eu achava que tinha sido o pior ano da minha vida. E com isso eu estava reformando, passando muitas perdas financeiras ali com pedreiro. E eu entendi que foi o melhor ano da minha vida. Que foi o ano que a gente se fortaleceu em Deus, que a gente viu a mão de Deus, que não foi sobre igreja, foi sobre Deus mesmo, a dependência de Deus, o cuidado. Pela sua família, né? E foi ali, né? Eu lembro que foi no meu aniversário de 30 anos. Eu falei, eu vou fazer esse aniversário para testemunhar o que Deus fez, mesmo não sendo do jeito que a gente queria, porque esse neném foi muito desejado. E eu esqueci do detalhe, porque eu não sabia que estava grávida. E a minha filha, na época, 4 aninhos, 3 aninhos, tem um neném na sua barriga, mamãe. Eu falei, não tem. Tem um neném, a minha menstruação nem estava atrasada. Eu fiz o exame, deu positivo, aí fiquei super alegre. E a doutora, né, me acompanhando, falou assim, eu vou fazer uma ressonância. Vou arriscar. E quando a gente fez a ressonância, eu tive que ir para o centro cirúrgico às pressas. Eu não chegava em Goiânia. Eu teve que me abrir, né, e fazer cirurgia. Então Deus, e depois 3 meses depois ela falou assim, tem um neném na sua barriga, e era o Daniel. Eu só com a trompa. Só com a trompa. E o Daniel, nosso bebê arco-íris, bem na pandemia. E eu falo que a minha vida dá um livro, porque a gente tem vivido, né, cada detalhe da mão de Deus mesmo, e eu glorifico a Ele, porque é sobre Ele, né, que eu poderia muito sobre mim, eu não quero isso, é sobre Ele mesmo. Hoje cedo eu estava orando com as meninas no Aviv, e eu fiz essa oração, né, que a nossa agenda esteja alinhada à agenda dos céus, né, que a minha agenda esteja alinhada à minha vontade, a vontade de Deus esteja alinhada à minha vontade, e a dele sempre é boa, perfeita e agradável. Às vezes não é do jeito que a gente quer. Muitas vezes. Provavelmente, mas
tudo está cooperando para o bem, né? E eu acho que seria uma experiência muito profunda, né? E também agora, quando Deus, né, usou uma pessoa para falar sobre o Avive mesmo e sentir a confirmação. Várias experiências, né? Mostrando que Deus age. É só a gente estar mais conectado, mais próximo dele, Isso. né, Dandara? Dandara, muito bom. E sempre no final eu faço um insight do que ficou, sabe? Da nossa conversa. E a nossa conversa, assim, que ficou é o que geralmente, assim, duas coisas que você falou. Primeiro, a respeito da família, né? Primeiro, como diz, nosso sacerdócio é a família. Depois é as outras coisas, né? Então, muitas vezes nós estamos entregando, né? Muito para fora, né? Muito, muito, muito para fora. E quando a gente vê, tá faltando alguma coisa lá dentro, né? E ou na nossa vida espiritual, ou mesmo na nossa família. Então, que nós possamos, agora em 2026, ficar um pouquinho mais atentas a realmente a ter esse comprometimento, né, com o que realmente é importante e por que nós somos criados. E o segundo insight é das pequenas coisas. Eu tenho aprendido muito isso, porque eu trabalho, né, muito, ia pra cá, pra lá, tá? E me doado, né? E chega de segunda a sexta, aí sexta-feira eu já busco o Maurício Filho e nós vamos pra chácara, né? E é lá que realmente todo mundo fala assim, não, mas você cansa mais, né? Mas é que eu reabasteço muitas vezes a bateria mesmo, porque é justamente nesses pequenos detalhes, né? É um pomar, é pegar manga, chupar amora, né? É pescar. Igual esse final de semana é pegar a carroça e andar de carroça, ir lá na feira de carroça. E aí encontrar meus pacientes, não, doutora, você tá com. Hoje esse carro é diferente. Falei, ixi, cuidado, viu? Assim, e aí é tão engraçado, antigamente a gente via, né, na carroça aqueles bolsinhos do lado, assim, para pôr o dinheiro, né? E aí domingo a gente fez isso, né? E eu abri lá e pus a carteira para ir pra feira. Eu falei, gente, né? E assim, coisa assim. E com cachorro atrás da gente na carroça, e entrou na feira, e esses cachorros pra cá com o Maurício Filho. E aí sentar e comer um bolinho de milho, sabe? Frito na hora. Depois andar na carroça e voltar. Tipo assim, levar as compras, sabe? E chegar lá, não, vamos ver o que nós vamos fazer das compras que nós compramos para fazer o almoço, sabe? Então, assim, e são essas pequenas coisas que realmente faz sentido, né? Que aí depois, no final do dia, o Maurício dorme descansado, você olha assim que ele não mexe tanto igual ele mexe quando, né, no dia a dia, né? Que é aquele que tá cansado, mas você vê que feliz, né? Sim. E aí a gente, mãe, né, olha, fica mais feliz ainda de ver ele feliz, né? Então, é sobre isso, assim, e que esse 2026 realmente a gente possa ver as coisas pequenas, mas que na verdade não são pequenas, são extraordinárias, né? E bênção de Deus mesmo. Dandara, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Foi uma conversa realmente, né, abençoada. Que bom. Né? E eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo possam ter sentido essa presença realmente, né, de Deus, e que possa perceber que não é sobre nós, é sobre Deus. E você que está aí, que quer conhecer um pouquinho mais sobre a Dandara, aqui embaixo nós vamos ter o Instagram da Dandara, do Avive Spa, aqui também o contato, tem o Instagram do Avive Spa. E se você tiver, né, curiosidade, vá pelo menos, pela curiosidade primeiro, depois você vai querer ir direto. Primeiro é curiosidade, mas depois da experiência a gente quer sentir novamente, né? E então vai ter todos os contatos aqui. E muito obrigada, que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. Nossa, foi uma alegria, foi leve, abençoado. Não tinha dúvida, né? Que eu queria te honrar aqui, que eu te admiro, né? Obrigada. Te sigo. A gente nunca teve essa conversa. Não.
mas te sigo, eu te acho uma mulher com muito propósito, né? Alinhado ao que eu tenho buscado também. Amém. E que Ele continue te abençoando, né? Te trazendo essa leveza em tudo que você fizer, né? Amém. Amém. Foi ótimo. Obrigada. Então, fiquem conosco e faça parte da nossa família Saúde 360 Graus, nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Vem fazer parte dessa família.